Em qualquer caso, o espírito deve consentir em confrontar-se com ela e é preparado para que possa superá-la com êxito. O que significa karma? É uma palavra de origem oriental que equivale a dizer dívida espiritual. Mas parece que certas provas são extremamente dolorosas, como se fosse para repreender o espírito, além da vida ser um vale de lágrimas. Porque julgam sem conhecimento de causa. Para muitos que só veem a primeira parte da história, ou seja, quando se cometem impunemente os atos que constituem delitos, parece injusto que acabem sem condenação. Se esses mesmos veem apenas a segunda parte da história, isto é, a de pagar as contas já em outra vida posterior, parece injusto que alguém possa sofrer semelhantes atrocidades, porque não compreendem de onde vem nem o motivo de uma desgraça de tal tamanho. Porém, se conhecessem o passado criminoso do espírito, muitos deles nem sequer lhe teriam dado uma segunda oportunidade. No mundo espiritual, há sempre uma segunda oportunidade, ou melhor dizendo, existem oportunidades infinitas de retificação. Se no mundo espiritual existem, na realidade, infinitas oportunidades de se retificar, de onde vem a crença em penas ou castigos eternos para os maus, que, por exemplo, estão presentes na doutrina cristã? A crença em castigos eternos não tem origem divina, não. Carece de fundamento, não corresponde à realidade espiritual e é mais uma falácia que as castas sacerdotais introduziram com a intenção de controlar as pessoas através do medo irracional. É lamentável que os que se estabelecem como guias espirituais, que supostamente deviam ajudar os outros a encontrar o seu caminho espiritual, em vez de fazer, dificultam ainda mais, confundindo e manipulando as mentes, aproveitando as suas debilidades para engrandecimento dos próprios, contribuindo para complicar um caminho já suficientemente carregado de circunstâncias difíceis. E por que muita gente tem a impressão de que os acontecimentos penosos da sua vida são uma circunstância que lhes foi imposta sem terem sido consultados? Olha, porque é uma escolha que é tomada antes de encarnar, e o esquecimento do passado espiritual que se produz ao encarnar os faz pensar que não tomaram parte em tal decisão. Existem muitos espíritos que decidiram dar o passo para avançar e, portanto, de enfrentarem circunstâncias enormemente difíceis e incompreensíveis para os que desconhecem as leis espirituais. Muita gente não pode entender que uma boa pessoa tenha que fazer frente a tantas situações penosas e desgraçadas que não causou, mas que surgem como que por uma espécie de fatalidade do destino. E é então quando concluem que não pode existir justiça verdadeira se as pessoas boas têm de sofrer tão atrozmente. Mas se pudessem ver o passado espiritual dessa pessoa, encontrariam o porquê. E é porque o espírito está começando a reparar o dano causado antes de se sentir alinhado com as leis espirituais. Portanto, alegrem-se ao encontrarem pessoas assim. Primeiro, porque se trata de espíritos que já fizeram uma mudança profunda e positiva em direção à sua regeneração. E segundo, porque o fato de enfrentarem provas desse calibre significa que conseguiram chegar a um nível de evolução bastante avançado, que lhes permite enfrentar com possibilidade de êxito uma intensa reparação da sua dívida. Devo então entender que todas as circunstâncias negativas que o espírito enfrenta são consequências de atos do passado? Não, claro que não. Muitas são consequências diretas de atos da vida atual, e há outras que são inerentes ao nível evolutivo do planeta em que se encarna. Quer dizer que um espírito que não tem dívidas pode passar por circunstâncias negativas que não correspondem à expiação? Claro, acontece muito frequentemente. Mas fazer isso é uma escolha livre do espírito. E que sentido isso tem? Parece masoquismo. Não julguem que o espírito decide tomar esse caminho porque tem prazer em sofrer. E se esse sofrimento fosse completamente estéril e dele não derivasse nenhum progresso espiritual, tampouco faria sentido. Mas se dele resultar um avanço espiritual no aprendizado do amor e, portanto, numa aproximação à felicidade verdadeira,
Uma vez que as circunstâncias penosas tenham sido superadas com êxito e deixadas para trás, concluiremos que valeu a pena. Do mesmo modo que ao corredor terá valido a pena o esforço da corrida se conseguir chegar à meta batendo a sua marca pessoal. Esta escolha é própria dos espíritos avançados, que por um ato de amor para com os seus irmãos de menor evolução, encarnam para os ajudar, para lhes ensinar o caminho do amor e ao mesmo tempo lhes permitir progredir mais rapidamente, porque põe à prova a sua capacidade de amar incondicionalmente, visto que terão de suportar grande número de ingratidões e injustiças por parte dos espíritos menos avançados. Ainda que diga que as circunstâncias negativas servem para evoluir e que muitas são consequências de atos do passado, existem fatos que, independentemente do que se tenha feito em vidas anteriores, me parecem tão injustos, desumanos e intoleráveis. Dou como exemplo a fome, a miséria, as guerras, que não deveriam ser permitidas. Entretanto, ainda que haja um suposto ser ou muitos seres muito bons e muito poderosos, não fazem nada para mudar o lamentável rumo da humanidade. O que pode me responder em relação a isso? Olha, certamente que existe grande quantidade de fatos que são desumanos e intoleráveis. Mas são os espíritos que encarnam na Terra que os criaram e são eles que devem tomar consciência disso e trabalhar para erradicá-los da face do planeta, porque podem e devem fazê-lo. Como já disse, a progressão espiritual apenas se realiza quando é desejada e interiorizada por livre vontade e por esforço do próprio espírito, sem nenhum tipo de coação ou imposição. Essa é uma lei espiritual, a lei do livre-arbítrio, que é respeitada por todos os seres espiritualmente avançados. Essa é a razão pela qual não se vê Deus ou os seres superiores repararem as injustiças do mundo. Certamente, se aparecesse um ser todo-poderoso no mundo que viesse pôr em ordem determinados assuntos, os mesmos terrestres que antes pediam a presença de um Salvador se queixariam de falta de liberdade, já que certamente as decisões que esse ser tomasse nunca seriam do gosto de todos. Haveria sempre quem não estivesse de acordo e se sentisse prejudicado por determinadas decisões, porque há pouca gente no seu mundo que esteja disposta a renunciar ao egoísmo, pouca gente disposta a repartir o que julgam seu com os que têm menos que eles. Por isso, é permitido aos humanos que experimentem no mundo físico o uso do livre-arbítrio, sem restrições, e que façam frente às circunstâncias que eles mesmos criaram. Que sejam eles a chegar à conclusão de que os males de que padecem são fruto do egoísmo e que enquanto o egoísmo reinar no coração dos seres humanos, continuará a haver guerras, fome, miséria e injustiça. Que a única maneira de erradicar todos esses males é erradicar o egoísmo de todos e cada um dos corações, e que o único antídoto que existe para o veneno do egoísmo é o amor. Não esperem de braços cruzados que venham salvá-los. Hajam e serão ajudados, porque os espíritos avançados e seguidores da lei do amor estão sempre dispostos a ajudá-los, muito sutilmente. Mas a iniciativa tem de ser sua, por decisão da sua vontade e não contra a sua vontade. É como se uma pessoa que acabasse de cair em um rio pedisse que a salvassem, mas ela própria não tentasse mexer os braços para nadar e manter-se acima da água. Vocês têm o poder, se assim decidirem, de mudar o rumo do seu destino. Porque de que outro modo poderia evoluir se a cada passo dado em falso seu pai o socorresse? Precisam sentir o efeito das suas decisões para aprender e precisam ter liberdade de ação para decidir se querem tomar um caminho ou outro. E por que os mundos mais avançados espiritualmente não nos enviam seus habitantes para nos mostrar o que é a espiritualidade superior? Olha, eles até gostariam, mas como já te disse 1001 vezes, não podem interferir no seu livre-arbítrio. A nível coletivo, as humanidades dos mundos físicos mais avançados não podem interferir na evolução dos mundos menos evoluídos
sem a vontade e o consentimento destes. Por isso, as ajudas ocorrem através de encarnações de humanos de maior evolução que vão ao planeta dar exemplo, sem nenhum tipo de alvoroço e nenhum tipo de exército, para que aqueles que quiserem aproveitar os ensinamentos trazidos o façam por afinidade de sentimento e de pensamento, não por terem ficado deslumbrados com a magia da tecnologia que possuem. Quando ocorreu esta última situação, foi com civilizações que não respeitaram a lei do livre-arbítrio, e os efeitos foram catastróficos, porque esses povos se tornaram dependentes da civilização avançada, e quando esta os deixou, o suposto avanço que tinham conseguido rapidamente fracassou. Porque, por não ser fruto de esforço próprio, rapidamente se esqueceu. Também recebem ajuda constante e de forma sutil do plano espiritual dos guias e dos entes queridos que não estão encarnados neste momento. Já falamos amplamente de como se contata com o mundo espiritual para receber ajuda. Mas para receber esta ajuda, é preciso querer recebê-la. Porque aquele que quer estar só e isolado do mundo, ou o que não quiser avançar, tem seu desejo respeitado. Ninguém é forçado a avançar no amor, pois se o avanço não foi desejado por vontade própria, não serve de nada. E além disso, é um desrespeito à lei do livre-arbítrio. Há pessoas que justificam as guerras dizendo que são necessárias para evitar um mal maior, para preservar a paz ou a democracia. Qual a sua opinião sobre isso? Então, se realmente são amantes da paz e da liberdade, não façam o contrário do que pregam. Porque se alguém, pelos meios que usa, contradiz o fim, está sendo um mentiroso, um hipócrita. O fim não justifica os meios, porque os meios devem estar sempre em sintonia com o que se procura alcançar. Não se pode conseguir a paz através da guerra, nem a liberdade através da imposição, e nem a justiça através da injustiça. Mas não ocorre que as guerras são decisão de poucos que exercem o poder, enquanto os restantes preferiam viver em paz? Então por que dão o poder àqueles que fazem o contrário do que desejam? Se quando os mal-intencionados governantes do seu mundo conduzem os seus povos para a guerra, não encontrassem ninguém disposto a empunhar uma arma, nem ninguém disposto a obrigar os outros a empunhar uma arma, nem ninguém para fabricar armas, por pior que fossem, não poderiam fazer nada. Se conseguem, é porque sabem estimular o egoísmo que existe entre vocês. Sabem arrastar as ovelhas para o matadouro porque as convencem de que são os carniceiros das outras ovelhas. Portanto, o problema está naquele que julga que tem o direito de tirar a vida de outros como ele, arriscando, portanto, que outros lhe tirem a vida também. O espírito que interiorizou as leis espirituais, quando está encarnado, jamais participará em nenhuma guerra, porque para ele é muito claro que a vida é sagrada e que proceder voluntariamente para provocar a morte de outras pessoas, por qualquer motivo que seja, é um ato que vai contra a lei do amor e contra a lei do livre-arbítrio. E se alguém é atacado e, agindo em própria defesa, acaba matando o atacante? Ou, por exemplo, no caso de o atacante tentar molestar crianças e a única maneira de as proteger fosse matar o agressor? Olha, repare, no mundo espiritual não são tão importantes os fatos em si, mas a intenção com que são feitos. Quem não tem intenção de matar, mas evitar que o agressor mate, não pode ser julgado da mesma forma que aquele que desde o início tem a intenção de matar. E fará o possível para evitar o dano sem causar ele mesmo um dano maior. Mas este não é o caso das pessoas que vão para a guerra. Quando alguém vai para a guerra, sabe perfeitamente que em qualquer momento estará disposto a matar outro ser humano e também a morrer. Um seguidor da lei do amor que se diz crente em Deus jamais se alistará voluntariamente num exército para ir matar os seus irmãos encarnados do lado contrário, porque não há nenhuma ideia, nenhuma crença que seja suficientemente nobre para justificar matar outros irmãos. Mas também é certo que muitas pessoas são recrutadas e obrigadas a ir para a frente contra a sua vontade. O que diria nesse caso? Ora, que é uma prova bastante grande para o espírito em questão,
porque fica colocado entre a cruz e a espada. Mas saibam que estas circunstâncias não acontecem por casualidade e que o que temos agora seguramente se deve ao que em outra vida induziu outros passando pelas mesmas circunstâncias. É uma prova muito dura, na qual as suas convicções a favor do amor são postas à prova. Porque tem que escolher entre matar e expor-se sendo assassinado, torturado ou ferido pelo lado inimigo ou a prisão, a tortura e inclusive a pena de morte pelo seu próprio lado, o suposto lado amigo, se for declarado desertor ou rebelde. Tudo isso será levado em conta como atenuante e também será levado em conta como agravante para os que obrigam pessoas a ir para a guerra, a morrer e a matar, porque são os principais responsáveis. No seu mundo, um soldado que tenha matado os do lado contrário, arriscando a sua própria vida, é um herói. Enquanto o que arrisca a sua vida para não matar ninguém do lado contrário é um covarde. Entretanto, no mundo espiritual, as coisas são ao contrário. O valente é o pacifista, o desertor, o desobediente das leis militares, o objetor de consciência, sendo assim porque é contra assassinar, e é valente porque arrisca sua vida para preservar a vida dos outros, de pessoas desconhecidas, possivelmente de outra crença ou ideologia, sabendo que os do seu próprio lado o perseguirão, quem sabe até a morte. Entretanto, o que arrisca sua vida para tirar a vida dos outros pelo receio de que algum de um dos lados lhe tire a vida primeiro, está muito longe de ser um valente. Em qualquer caso, o espírito deve decidir o que prefere: o sofrimento terreno temporal infligido pelos seres egoístas que aplicarão represálias por se negar a matar os seus irmãos, mas tendo a recompensa do mundo espiritual ou a recompensa terrena do herói de guerra, mas com o subsequente sofrimento do mundo espiritual por ter agido contra os seus irmãos. Então, se existir algum país ou força com intenção de invadir os restantes países, o que se espera que devem fazer os restantes países para impedir serem atacados ou invadidos pelo país agressor? Ficar de braços cruzados enquanto são destruídos? Lembro do caso da Alemanha nazista. Deveriam a Europa e a América terem deixado que o nazismo conquistasse o mundo através do seu poder militar? Olha, o conhecimento sobre a história da humanidade a que vocês têm acesso é fortemente manipulado. Muitos ainda acreditam que em cada guerra há um lado bom, que é sempre o nosso, e que é apoiado por Deus, e um lado mau, que deve ser apoiado pelo demônio. Mas acontece que, no lado contrário, julgam exatamente o mesmo, que eles são bons, apoiados por Deus, e que no outro lado estão os maus, apoiados pelo demônio. Uma guerra como a que menciona não se improvisa da noite para o dia. A realidade é que as guerras se forjam muito antes de começarem os conflitos armados, e é muito lamentável observar como os futuros lados contrários cooperam previamente para se armarem mutuamente e em seguida brigam para se destruir. As ideologias extremistas e violentas forjam seu crescimento na penúria moral e econômica dos povos. As maiores guerras surgiram depois de crises econômicas muito profundas em que os povos chegaram a situações extremas de miséria. E essas crises econômicas não aconteceram por acaso, mas sim foram provocadas intencionalmente por um grupo muito limitado de pessoas com grande poder econômico e político que têm a intenção de enriquecer e adquirir maiores cotas de poder à custa da desgraça e do sofrimento dos outros, e se encarregam com os seus meios de propaganda de fomentar ideologias extremas para convencer as pessoas de que os culpados desses males são aqueles que são diferentes por motivos de raça, religião, crença, cultura, etc. Mas se alcançam é porque conseguem estimular o seu egoísmo, o mesmo que os impede de ver o outro ser humano como um irmão. Um autêntico crente no amor jamais entrará numa guerra para matar os seus irmãos, porque qualquer humano é seu irmão. Por acaso vocês não têm filhos? Gostariam que sofressem numa guerra, que os ferissem ou matassem,
que passassem fome e sofrimento? Gostariam que destruíssem as suas casas, as suas aldeias e cidades? Então pensem que no outro lado acontece o mesmo, que se forem à guerra, causarão o mesmo sofrimento, morte, dor e destruição que não querem para vocês. Porque os do lado contrário também têm filhos que sofrerão, crianças que sofreram a miséria, fome, dor, sofrimento, destruição e morte. Simplesmente os digo que tudo aquilo que não querem para os seus filhos, não causem aos filhos dos outros. Porque, realmente, o que fazem aos filhos dos outros, pela lei da justiça espiritual, estão fazendo aos seus próprios filhos do futuro. Pelo que conta, os principais instigadores das guerras são alguns poucos, enquanto os restantes, motivados pelo seu próprio egoísmo, se deixam arrastar por eles, não? Tá correto. Então, esses responsáveis pelas guerras ficarão enormemente endividados espiritualmente, porque acabam por provocar sofrimento e destruição a grande quantidade de seres. De fato. Tenho uma mensagem para transmitir aos poderosos do mundo material para ver se lhes serve para refletir e para que comecem a mudar as suas atitudes, antes de se endividarem ainda mais consigo mesmos. Visto que não tem nenhuma dificuldade em organizar invasões e guerras, em semear a discórdia e o ódio entre os povos, e além disso tem o cinismo de fazer em nome de Deus, da democracia e da liberdade, ou o de outro valor nobre, que com os seus métodos se encarregam de sujar, saibam que estão lançando uma macabra semente, cujo abundante e amargo fruto terão de colher inexoravelmente nas vidas seguintes, encarnando como crianças mutiladas no país que ordenaram ser coberto por minas ou como crianças esfomeadas do país que mandaram matar de fome. A sua condição de poderosos no mundo material é apenas uma circunstância passageira que não terá correspondência no mundo espiritual, onde a posição não depende do dinheiro, do poder e das influências que se tenham, mas apenas da capacidade de amar que se tenha conseguido desenvolver. Que decepção vão apanhar aqueles que acreditam ser os donos do mundo quando passarem para o mundo espiritual e verem a realidade como é e observarem que todos aqueles que morreram e sofreram por sua causa estão acima deles na escala espiritual. Não haverá nenhuma entrada triunfal com honras de chefe de Estado, mas sim estarão à sua espera uma multidão de seres pouco evoluídos, ansiosos para cobrarem o mal que foi feito a eles. Tanto o sofrimento criado quanto o sofrimento para receber. E o que se pode dizer às vítimas dos conflitos armados, aos que sofreram mutilações, miséria, fome e todo tipo de abuso como consequência? Que não se importem em perder o que é material, que não se importem de perder até a vida do corpo, porque tudo isso passará. Lembrem, ninguém pode matá-los porque são imortais, e quando voltarem ao mundo espiritual, a sua autêntica vida, nada disso terá importância. Lá serão reconfortados de todos os seus sofrimentos e todas as suas feridas serão curadas. Lá, o amor é o único valor que conta. Se todas as desgraças que viveram serviu para sensibilizá-los para o sofrimento dos seus irmãos, até o ponto de chegarem à conclusão de que já não desejam mais que nenhum ser passe pelas circunstâncias pelas quais vocês passaram, em suma, se tiverem conseguido chegar a amar, ainda que seja um pouquinho, terá valido a pena.